Então, eu vou começar a minha análise hoje de um jeito um pouco diferente, porque eu vou retomar uma fala do Pavinato, uma parte da fala do Pavinato, e vou dar curso à livre especulação. Eu gostei muito da comparação, Pavinato, que você fez entre o Twitter e as mídias sociais e a Ágora, né, dos tempos antigos. E por que essa comparação ela é tão pertinente? Se a gente observar, as mídias sociais elas atuam como o único meio de comunicação em que a mensagem é oferecida imediatamente e o receptor a apreende imediatamente e vários, ou seja, múltiplos receptores podem apreender aquela mensagem no mesmo ato. Então isso faz com que as redes sociais se pareçam muito com uma situação normal de conversa, né? Uma conversa tete a tete, uma conversa que você está ali com o seu interlocutor diretamente falando, ele está diretamente respondendo. E pelo fato de que são vários interlocutores possíveis, é muito mais parecido com uma conversa com várias pessoas do que com uma conversa entre duas pessoas apenas, como é o caso do telefone. Então, o que isso significa? Significa que as redes sociais permitem que cada indivíduo que as utiliza tenha uma experiência muito semelhante, embora por um meio virtual, que um grego da época antiga tinha quando estava na praça discutindo questões políticas. E por que isso é importante? Quando a gente pensa na democracia dos modernos, né, que Benjamin Constant já descreveu como sendo essencialmente diferente da democracia dos antigos, porque se baseia numa noção distinta de liberdade, qual é a diferença principal que a gente pode capturar na institucionalidade da democracia moderna? A principal diferença é que a democracia moderna ela é representativa. O que isso significa? Significa que você dá o voto para alguém que vai lhe representar em discussões dentro do parlamento às quais você não tem acesso direto. Então você não tem acesso o tempo inteiro. Ainda que você seja um grande fã da TV Câmara e você resolva assistir tudo aquilo o tempo inteiro, as discussões de bastidores, os acordos discretos, você simplesmente não sabe. Então você está delegando a sua autoridade de povo, né? Porque o poder emana do povo, a um representante que fará política sem que você esteja ali vendo o que ele está fazendo. E isso é completamente diferente da noção de democracia direta, que era a noção grega. Então, para aqueles poucos gregos aos quais era outorgada a faculdade de fazer política, de ir para a ágora e dialogar e trocar razões, a democracia era direta. Ele estava falando naquele momento, ele estava dando a sua opinião política e todos os outros estavam ouvindo. Isto é um esquema estruturalmente muito semelhante àquele que nós temos nas redes sociais. Então, essa comparação das redes sociais com a democracia ateniense é uma comparação verdadeira. E, creio eu, seja exatamente aquilo que faz com que as redes sociais hoje tenham tanta importância política. Dito isso, por que eu acho que essa decisão é errada? Eu não vou entrar aqui nas minúcias jurídicas, eu acho que essas minúcias já foram esgotadas pelo Pavinato, mas eu vou apenas levantar alguns pontos de natureza filosófica sobre isso. A noção de liberdade de expressão, ela quando aparece na modernidade, ela aparece vinculada à necessidade de se abrir um âmbito de permissibilidade de discurso, mesmo para os discursos que eram considerados errados, que eram considerados falsos. Isso é muito importante. A liberdade de expressão vem no decurso, né, de uma luta de livres pensadores, muitos dos quais protestantes, para que fosse possível que a liberdade de crença religiosa, nas várias ramificações da religião protestante, né, os anabatistas não, porque eles foram, enfim, derrubados depois, condenados, mas os ramos mais ortodoxos do protestantismo, eles tinham a possibilidade de serem publicizados. Então as pessoas escreviam sobre isso, elas falavam sobre o que queriam, e essa possibilidade foi aquilo que conduziu à noção de liberdade de expressão. Então estava no bojo da noção de liberdade de expressão a crença daquele que afirmava a liberdade de expressão que a outra expressão era errada. Ou seja, não é na ideia de você ter uma expressão virtuosa, uma expressão perfeita, uma expressão correta. Então a ideia de que o outro possa falar coisas erradas, escrever coisas erradas, nocivas, perniciosas, estúpidas, está
dentro da própria noção de liberdade de expressão. É claro que, com o advento das mídias sociais, é natural que o Estado procure, de alguma maneira, regular, né, essa nova área da atividade humana, que é uma área muito movediça. Então, é uma coisa muito complexa, que surgiu agora, a gente ainda não sabe direito quais são os impactos que as redes sociais e a internet, de um modo geral, vai ter no mundo. Então, é natural que o Estado busque regular isso aí. Mas eu acho que essa regulação ela deve ser muito modesta e muito cautelosa, justamente para que não seja ferida a liberdade de expressão. E o que tem acontecido, que eu vejo que tem acontecido aqui no Brasil, é um avançar de um sistema jurídico contra os bolsonaristas, muito mais em função da guerra que os bolsonaristas travam com o sistema jurídico. Então, por conta dessa guerra que vem o inquérito das fake news, esse tipo de atitude agora de derrubar as contas, isso muito em função de uma situação casuística, que é uma briga, uma disputa pelo poder entre o establishment, o STF e os bolsonaristas. E por que vem disso? Quer dizer, por que vem dessa disputa pelo poder e não de uma discussão ampla na democracia brasileira e não de um diálogo amplo na sociedade? Eu enxergo todas as medidas como muito perigosas. Elas são perigosas porque a sua origem é casuística. Agora, é claro que, por outro lado, é aquele velho ditado, né? Os bolsonaristas criaram esse problema. Eles não são vítimas inermes de um sistema que, repentinamente, sem nenhuma razão, resolveu persegui-los. Não, eles criaram esse problema, eles fomentam esse problema, e mais do que isso, eles rompem a unidade da própria direita, que poderia, neste momento, se solidarizar com a situação deles, mas que não vai se solidarizar pelo simples fato de que, politicamente, eles são antagônicos a todo o resto da direita. Então, eles rompem politicamente aquele pacto originário e necessário de solidariedade política, que é o seguinte: o pacto de, se eu acho que X é injusto, né, eu vou me mover contra X, porque eu acho que isso é injusto. Mas se X recai sobre alguém que é o meu inimigo, que é antagônico, que quer me destruir, que quer me derrubar, que quer que coisas muito piores aconteçam comigo, eu não vou me solidarizar. Eu simplesmente direi, olha, ele que se vire, ema, cada um com seus problemas. Então, essa é a situação do bolsonarismo. Então, como juízo formal, eu acho que a decisão é equivocada, mas como ação política, eu acho que ela vem de uma luta que eles iniciaram e cabe a eles resolver os seus problemas.